Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste bloco, o Bloco de Cultura, temos a honra de receber como convidados a representante da Sala de Cultura Leila Diniz e estudante de produção cultural da Universidade Federal Fluminense, Júlia Pacheco. A artista plástica Beth Medeiros e o escritor e jornalista Alberto Araújo. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Beth Medeiros. Boa tarde, Alberto Araújo. É uma satisfação muito grande recebê-los aqui em nosso programa. Neste sábado, dia 19 de janeiro, acontece mais uma edição do projeto Giro Cultural, idealizado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, que tem como presidente o brilhante Haroldo Zager. Minha querida Júlia, fale-nos sobre a programação desta nova edição do Giro Cultural e também gostaria de saber o que está ocorrendo no momento na Sala de Cultura Leila Diniz. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Mônaco pelo convite mais uma vez de estar aqui para divulgar a Sala de Cultura, o Giro Cultural. O Mônaco que presente lá na imprensa oficial, muito querido, todo mundo gosta muito dele. Nesse sábado, dia 19, a gente vai ter o Giro Cultural, começando às 10 horas, na Livraria Ideal, com o lançamento do livro Caminhos Percorridos, Eu e a Poesia, do Antônio Alberto, que depois vai falar um pouco melhor sobre o livro para vocês. E teremos ao meio-dia, na Sala de Cultura Leila Diniz, a peça infantil da Branca de Neve, que é recontada de uma maneira um pouco diferente pela companhia Arte e Corpo, que já vem fazendo esse trabalho com a gente há um tempinho. Lembrar a todos que o Giro Cultural é entrada franca, então pode levar a família, está cada vez mais sendo um sucesso, mais gente procurando, indo visitar, enfim. E o Giro Cultural acontece todo segundo sábado do mês, já para os próximos, todo mundo não deixar de comparecer. E na Sala de Cultura Leila Diniz, no momento, a gente está tendo uma exposição Brasil e suas etnias africanas, que está belíssima, da artista plástica Beth Medeiros. Também está fazendo um sucesso na Sala de Cultura. Também entrada franca, não deixem de ir dar uma olhadinha. Então, belíssimos eventos estão ocorrendo pela imprensa, promovidos pela imprensa oficial, todos convidados. Alberto Araújo, você é um escritor piauiense. Diga-nos, há quanto tempo você está aqui em nossa cidade de Niterói? Boa tarde, Carlos Mônaco, e a todos que assistem à UniTV e TV O Flu. Muito obrigado pelo convite. Como você falou, sou um poeta piauiense e há mais ou menos 4 anos estou radicado aqui em Niterói. E estou gostando muito da cidade, fui muito bem recepcionado e estou fazendo um trabalho de divulgação cultural. Realmente Niterói está enriquecida com a sua presença, porque todos nós sabemos da belíssima divulgação dos movimentos culturais que aqui ocorrem. Obrigado. Beth Medeiros é artista plástica niteroense, é autodidata e desenvolve técnicas próprias com texturas e cores que refletem a influência negra e indígena tão presente na cultura brasileira. Seus trabalhos brotam do próprio inconsciente, em tons abstratos com traços culturais primitivos. O que te inspira, Beth? Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade da sala ter feito esse convite e de eu estar expondo aqui em Niterói, dessa arte que brotou no meio dentro do seio das montanhas de Friburgo
E eu sou de Niterói e fui morar em São Pedro da Serra, onde eu comecei a pintar mandalas através de um circuito de mandalas que estava tendo na cidade, e aí não parei mais. E aí fui pintando, transformou a minha vida. E tem 11 anos que eu tenho desenvolvido esse trabalho, junto com oficinas, trabalhando com crianças, levando os valores da floresta, né? A consciência da preservação, a nossa floresta, que cada vez mais está sendo exterminada, né? Enfim. E é isso que inspira, é a intuição mesmo. O Papai do Céu fala no ouvido, vai levar essa floresta e aqui eu estou em Niterói agora. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada, mãe. Alberto, queria saber quantos livros você tem publicados e também que nos falasse do livro que estará lançando no próximo sábado, dia 19, no Calçadão da Cultura da Livraria Ideal. Na verdade, são 6 livros que eu participo, mas tem 2 publicados solo. Os outros são antologias que é do Brasil, que eu faço parte, do Brasil. Antologia de São Paulo, do Rio. E esse livro que lançarei aqui em Niterói, ele já foi lançado no Nordeste, teve muito sucesso, e participei do 7º Salão de Livro do Piauí, que é o Salip, e ele é o ganhador do prêmio Interarte 2012, como prêmio de melhor livro de poesias pela Academia de Letras e Arte de Goiás Velho, Goiás. Ele foi publicado pela editora Seco, de Florianópolis, e vai ser um prazer apresentar aos niteroienses neste 19 de janeiro, agora, sábado. E estou convidando a todos que estão nos ouvindo pela TV UniTV para participarem, que vai ser um evento muito bom, que é esse evento grandioso que é o Giro Cultural da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. E será um prazer abraçar todos os amigos lá no Calçadão. Então, todos convidados. Então, estão todos convidados a participar do lançamento do livro do Antônio Alberto Araújo, Caminhos Percorridos, Eu e a Poesia, sábado próximo, no Calçadão da Cultura. Além do livro que ele lançou anteriormente, Identidade do Sol, que estará também sendo colocado em exposição no próximo sábado. Passamos agora para nossa querida Beth Medeiros. Queria saber, Beth, como é que tudo começou? Tudo começou quando eu resolvi sair da cidade grande e morar num lugar chamado São Pedro da Serra. E, através do movimento cultural que existe na cidade, eu comecei a me envolver. E uma amiga me induziu a participar de um circuito de mandalas. E eu comecei a pintar. E aí eu fui vendo a necessidade de passar não só a arte plástica em si, né? O artesanato, né? Como a necessidade das oficinas, começar a implantar nas escolas a conscientização ao respeito à natureza, aos valores da terra, né? Até porque meus trabalhos são muito intuitivos, né? E com isso, 2 anos depois de 3 anos em São Pedro da Serra, eu fui para Macaé. Aí lá eu comecei a desenvolver o trabalho junto às crianças e o trabalho foi crescendo. E a intenção é chegar em Niterói, para o Rio, passear por esse Brasil grandão, porque tem muita carência de informação aos valores primitivos, né? Que é essencial na vida de qualquer ser humano. E só se trabalha cultura com a educação. É verdade. E são 2 questões muito delicadas, né? Politicamente falando, né? Por um sistema, né? Em que a gente está se perdendo cada vez mais os valores, né?
E aí eu estou tendo essa busca de estar expandindo o trabalho através das oficinas para que tenha essa conscientização, né? Junto às crianças, adolescentes, adultos, os idosos também. É realmente uma belíssima trajetória, né, da nossa querida Beth. Júlia, fale um pouco da nova temporada do projeto Jovem Aprendiz Música na Escola e sua parceria na Sala de Cultura Leila Diniz. O projeto Aprendiz, para quem não conhece, é um projeto que leva música erudita para as crianças da rede pública de ensino. E na Sala de Cultura Leila Diniz, a gente vem desenvolvendo junto um projeto que é toda a última quarta-feira do mês, no horário do almoço. A proposta é começar meio-dia. Eles tocam música para os moradores em volta, para os funcionários, para quem trabalha ali no centro de Niterói, poder estar apreciando essa música nesse horário. E nessa nova temporada a gente está dando uma repaginada, trazendo música popular brasileira, trazendo vários tipos de música diferentes para serem tocados lá. Nesse mês, no dia 30 de janeiro, a gente vai ter uma apresentação, meio-dia, também com entrada franca, e vai ser a estreia de um duo, que é a Carol Carvalho e o Dudu Louro. Eles são integrantes do programa Aprendiz, já tocavam separados e agora vão fazer a estreia na Sala de Cultura. E vão tocar MPB também, todos estão convidados. No dia 30, né? Dia 30 de janeiro, meio-dia. Estaremos todos juntos lá. Alberto, fale-nos sobre instituições culturais em que você faz parte. Faço parte de várias instituições aqui em Niterói, da ANE, da Associação Nacional Niteroiense de Escritores, faço parte da AMBA, que é a Academia de Niteroiense de Belas Artes, faço parte do Instituto Histórico Geográfico de Niterói, faço parte do Cenáculo. Fui eleito recentemente e ocuparei a cadeira número 17 de Álvaro de Azevedo. Sem dúvida alguma, é um belo patrono, autor de Noite na Taverna, né? Uma obra que marcou muito na história da literatura brasileira. E sempre eu fui... gostava de Álvaro, coincidência que eu sempre gostei de Álvaro de Azevedo, e quando cheguei tinha essa cadeira vaga no Cenáculo e eu concorri e fui eleito, aceito, né? E é um prazer também. Participo também dos escritores a ar livre, do movimento cultural do Paulo Roberto Chequete na Praça Getúlio Vargas, aqui em Niterói, sempre a gente faz aos domingos. Faço parte também dos Poetas del Mundo, que é um movimento internacional. Faço parte da AVASP, que é uma academia virtual. Ela é de Efigênia Coutinho, também é nacional. E por isso por aí estou sendo aceito em várias instituições. Eu fiquei muito feliz com sua eleição para o Cenáculo Fluminense História e Letras, porque você é uma figura que tem feito muito trabalho em prol do nosso movimento. Beth, queria saber do que trata o projeto, né? E qual é a proposta da exposição na Sala de Cultura Leila Diniz? A proposta como eu já falei, já está sendo divulgado o trabalho, né? Não só como arte plástica, não está se divulgando só o trabalho artístico, estético, mas essa conscientização ao respeito às nossas etnias, né? Porque o Brasil é um país diversificado e tem muitas misturas, e a gente sofre muito preconceito, né? Então, eu comecei a ter essa sensibilidade, até mesmo por eu ser branca, né? E ter essa cobrança assim, das pessoas de eu ser branca e trabalhar com a cultura negra. E aí eu comecei a desenvolver uma exposição, temos todos um pé na África, começar a trabalhar essas questões, né? Então, assim, para mim está sendo muito importante estar em Niterói, né?
porque eu estou saindo de uma região que eu já venho desenvolvendo esse trabalho há 10 anos, né? Então está sendo, acho que eu estou percorrendo o meu caminho, né? Perfeito. E aí está sendo uma grande oportunidade, muito carinho da parte da Júlia, da Renata, do Hertal, né? Do Reginaldo, que me ajudou a montar os meus bonecos, né? Lá. E um carinho assim que já me sinto da casa já. Entendeu? É verdade. Alberto, eu gostaria de saber quais são os seus escritores preferidos. São tantos, são muitos, mas que mais eu tenho afinidade é Pablo Neruda, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes e o Álvaro de Azevedo, que é o meu patrono no cenáculo. E, atualmente, o meu livro de cabeceira que estou lendo é o Haja Ainda Partícula de Sol, de Renato Augusto de Farias. O livro está belíssimo, é um escritor que também me identifica aqui em Niterói. E ele... são contos e poesias muito bem trabalhadas. Estou gostando muito do trabalho dele. Realmente são nomes que... O Renato Augusto é muito respeitado aqui, um acadêmico muito querido, e todos falam muito bem de sua obra, e eu tive um grande prazer de apresentar o seu novo livro no Calçadão, no último Giro Cultural. Também você falou em outros nomes, como Pablo Neruda, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Álvaro de Azevedo. Parabéns pela seleção que você fez aí de grandes valores da nossa literatura. Beth, todos nós sabemos que a Sala de Cultura Leila Diniz é notável. Realmente é um espaço maravilhoso aqui em Niterói. Foi muito bem preparado pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria saber de como você se acha, né, de estar expondo nessa importante Sala de Cultura Leila Diniz. Está sendo muito importante porque, como eu falei ainda há pouco, eu estou vindo de um lugar em que eu já tenho desenvolvido o trabalho há 10 anos, né? Então está sendo a oportunidade de eu estar aqui em Niterói, e foi feito um convite através de uma exposição que eu estava fazendo em Barra de São João. Olha como é que, né, as sementes elas vão espalhando, né, germinando, né? E aí o Hertal, ele viu a minha exposição, me recomendou para conhecer a Sala Leila Diniz, e isso tem 1 ano, está fazendo exatamente 1 ano. E aí, nossa, o convite foi maravilhoso, eu me senti muito honrada, com muita responsabilidade, né, de fazer uma exposição à altura, à sala, e a confiança em que eles depositaram em mim e no meu trabalho. É verdade, é um belíssimo espaço realmente que nós temos aqui em Niterói. Júlia, já que falamos na Sala de Cultura Leila Diniz, como é que o artista interessado deve proceder para expor nessa importante sala? Para expor na Sala de Cultura Leila Diniz é muito simples. O artista interessado pode enviar para a gente um e-mail para o saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br, falando da sua intenção, se tiver uma foto, alguma coisa da exposição para mostrar o que ele tem para apresentar para a gente. E aí uma comissão avalia o projeto, a gente entra em contato com o artista e começa a produzir a exposição para a Sala de Cultura. Então, vou aproveitar o espaço para convidar os artistas de Niterói para enviar um e-mail para a gente. Vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Vou até repetir o e-mail aqui. É saladecultura@imprensaoficial.rj.gov.br. Perfeito, Júlia. Alberto, você é um escritor que todos nós sabemos premiado, várias premiações. Você poderia destacar algumas dessas premiações que você recebeu? Primeiro foi o Prêmio Interarte
de 2012 de melhor livro de poesia, que é o Caminhos Percorridos, e recebi também um prêmio da poesia Cidade Sorridente, que eu fiz sobre Niterói, em 438 anos, no ano passado. E o outro prêmio que irei receber é internacional, pela editora Mágico de Oz, de Portugal, no dia 30 de março, em Copacabana, no hotel em Copacabana, ainda a ser selecionado o hotel. E, na verdade, já são 3 prêmios que eu vou conseguir, sabe, durante esse meu convívio aqui com Niterói. Parabéns pelas suas premiações. E eu também gostaria de saber se você gosta mais de escrever poesias ou prosa, crônicas. O que eu gosto de escrever mesmo é poesias, porque tem uma afinidade, o texto mais... que eu tenho mais afinidade é esse, porque eu escrevo textos sobre amor, sociais, lírico. E o que eu tenho mais afinidade mesmo é poesias. Mas eu tenho contos, tenho sonetos, tenho crônicas. Pretendo publicar um romance ainda por terminar, finalizar. E projeto meu, tenho 3 livros para ser publicado aqui ainda. Perfeito. Simultaneamente. Beth, gostaria que você nos falasse um pouco sobre os Adinkra. Então, o Adinkra é uma simbologia africana. É uma das primeiras símbolos. Ele veio através de uma pessoa que era um rei, e esse homem ele desenvolvia esses símbolos pela intuição dele através dos tecidos, né? E eram mais usados em parte fúnebre, não era feito por mulheres, só por homens, com tintas específicas de uma casca de uma árvore africana e clara de ovo. Com o tempo, ele começou a ser incomodado, né? E aí um rei mandou decapitá-lo e roubou todas essa simbologia e os tecidos dele. Aí, com o passar do tempo, os africanos deram essa homenagem, essa simbologia ao Adinkra, que é o nome dessa pessoa, desse homem, né? E aí, com o tempo, é que essa simbologia ela foi sendo divulgada, foi sendo mais aberta para as mulheres, e ela tem a sabedoria dos astros, dos animais, na realidade, é uma simbologia não de tradução, né? Ela tem uma relação com o próprio ser. Cada símbolo tem uma escrita que fala com o interior. Então, quando eu desenvolvo esse trabalho, através dos cordões, a maioria das pessoas elas identificam aquele símbolo sem saber, e quando ela lê o significado, ela se identifica, e aí fica bem bacana. A gente vê que tem uma magia, né? Um encantamento da África. E uma coisa que eu gostaria de aproveitar e falar sobre a Brasil e suas etnias africanas, eu achei muito importante também estar desenvolvendo como veio o convite de Niterói, eu estar desenvolvendo o trabalho, porque eu quis estou querendo apresentar na exposição, que as pessoas entendam que os africanos, quando eles chegaram no Brasil, escravizados, eles já encontraram os índios, os nossos índios, né? Então, assim, não foi nem quem descobriu o Brasil. O Brasil já era descoberto, né, mano? Ele já era o Brasil, né? E através da exposição com o trabalho é que eu passo pela aldeia, pelos quadros, eu conto um pouquinho dessa história, que é a história verdadeira que não se contam nas escolas. Eu lembro-me que um dos grandes historiadores sobre os africanos do Brasil chamava-se Nina Rodrigues. Era realmente estudioso desse trabalho dos africanos aqui no Brasil. Foi editado até pela coleção brasiliana. Alberto,
Você tem uma coluna cultural no jornal Santa Rosa, da jornalista Silvia Tani. É uma coluna inteira. Como você faz para conseguir tantas notícias interessantes? Tantas matérias? Participo dos eventos importantes de Niterói, fotografo, filmo e depois faço os vídeos, né, e coloco e envio para o jornal. Da mesma forma que eu mando o jornal, a minha coluna, Jornal Cultura, de 15 em 15 dias aí a gente faz, eu envio por Cultura. E essa última edição eu publiquei o evento, o Intelectual do ano de 2012, que foi concedido ao jornalista Roberto de Santos Almeida. É um evento do Mônaco de Cultura, um evento grandioso que há 25 anos que é feito na cidade. E eu já tive o prazer de fazer 3 coberturas. E está colocado no meu blog, que é o Fox Portal Cultural. Toda a pessoa acessa a internet e vê todos os trabalhos que eu faço. Perfeito. Considerações finais da Júlia. Estamos em cima da... Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite e convidar a todos para no sábado, às 10 horas, na Livraria Ideal, e meio-dia, na Sala de Cultura Leila Diniz, levar a família, não deixar de comparecer. Considerações finais da Beth. Obrigada pela oportunidade, Júlia, ter me acompanhado, pelas perguntas. Foi um prazer. Estou à disposição para qualquer esclarecimento, o que precisarem. Obrigada. Prazer é todo nosso. Considerações finais do Alberto. E eu agradeci ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, a presença de Carlos Mônaco, da Livraria Ideal, ao presidente da Nova Imprensa, que agora o nome é assim, né? Nova Imprensa do Estado Oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Haroldo Zager, a Renata Palmi, o Rafael Natan, a Júlia, a UniTV, a TV o Flu e todos os técnicos que fazem aqui a cobertura e os cameramen, porque não, foi um prazer estar aqui. Despeço-me agradecendo as presenças de Júlia Pacheco, da imprensa oficial, da Sala de Cultura Leila Diniz, da artista plástica Beth Medeiros e do escritor Alberto Araújo em nosso programa e também aos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga, acadêmica e querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. Situado no prédio da Biblioteca Central, o LACORD, Laboratório de Conservação e Restauração de Documentos, realiza serviços de conservação, restauração e reencadernação em livros e documentos da universidade. O LACOR é um órgão muito importante para toda a superintendência, porque ele visa conservar e restaurar a documentação de obras raras de toda a universidade, né, acervo bibliográfico, e também fazer, em cada unidade, nós temos oficinas de pequenos reparos que atendem às necessidades imediatas de conservação dos livros de bibliografia básica. A gente está trabalhando com a conservação das obras de uso, né? E a gente vai começar um trabalho de restauração das obras raras e especiais da universidade. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo um trabalho de higienização e acondicionamento dessas obras, aguardando que, futuramente, a gente vai ter uma nova estrutura. O LACOR está sendo reestruturado e a gente vai ter um maquinário próprio para fazer toda a conservação ou a restauração das obras raras e especiais. Para atender a demanda das inúmeras bibliotecas da UF, o LACORD implantou as oficinas de pequenos reparos.
Essas oficinas ficam nas bibliotecas e recebem treinamento e equipamentos do LACORT. Hoje, a gente está trabalhando firme nas oficinas de pequenos reparos. Essas oficinas têm a função de fazer com que, toda vez que tem algum problema, soltou uma folha, a capa, pelo uso, a gente vai... essas oficinas têm a função de fazer com que esses reparos sejam feitos e sejam feitos de uma forma mais rápida possível, de forma que esse livro volte o mais rápido possível à circulação. São série de etapas até que o livro fique pronto novamente. Num primeiro momento, ele sai do acervo, quando a gente identifica que ele está em condições ruins, passa por uma parte de higienização e de limpeza, onde a gente limpa as folhas, apaga riscos, né, tira durex, todo o material danoso para o livro. Numa fase posterior, nós reparamos algumas folhas que estejam rasgadas, que estejam danificadas, né? E depois disso a gente faz o preparo da lombada, que é uma parte assim, muito importante, porque é a lombada que vai dar essa sustentação para o livro. E a fase final é de preparo da capa, da nova capa deste livro, a partir de um processo que a gente usa determinados materiais para preparar uma nova capa e, dentro do possível, utilizar também a capa inicial, a capa original desse livro. A gente está fazendo treinamento de mais ou menos 20 pessoas por semestre, né? As pessoas são treinadas e recebem, a biblioteca vai receber recebe um kit com todos os materiais necessários para fazer o trabalho de conservação nas oficinas de pequenos reparos, né? Com isso, a gente faz com que todo o livro seja processado na biblioteca, não tendo necessidade de vir para o LACOR. O que a gente pode perceber também é que os próprios usuários, né, elogiam esse trabalho. Quando pegam um livro já restaurado, eles sentem o cuidado que a gente tem para oferecer para eles sempre e melhor um serviço, né? Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Olha, são 3 câmeras aqui à minha volta. Fica um assim, olha para cá, o outro olha para cá, o outro olha para cá. Aí eu fico sem saber para onde olho. Voltando então com a nossa programação, né? Agora já em 2013. Quero agradecer ao meu querido convidado de hoje, que esteve com a gente em 2012, trazendo o seu bonito livro que está aqui comigo, A Arte do Discurso. Então, eu quero lembrar ao nosso telespectador que você esteve aqui conversando com a gente sobre o seu livro. Aliás, muito interessante. É um livro que eu acho que dá muitas dicas, né, para todos nós, de uma maneira geral, que estamos sempre lidando com a questão da comunicação, né, do diálogo, né? Todas as pessoas, até por uma conversa entre 3 amigos. Isso, exatamente. Então, estou chamando a atenção para o livro, porque realmente eu ainda não acabei de ler, tá? Porque é aquela coisa, né, de vai aqui, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, mas os trechos que eu li, olha, você está de parabéns. Então, por isso é que eu estou trazendo mais uma vez para falar um pouquinho sobre o seu livro. Interessante, Beth, você, por favor, informar o meu e-mail. Quem estiver interessado, é cgrand, @M de Maria, de Europa.com. cgrand@me.com. Quem estiver interessado, me mandar um e-mail e eu encaminho o livro, ok? Você remete o livro? Remeto o livro sem despesa postal. Pois é. Mas hoje, então, a gente convidou o Carlos Gran, porque nós temos recebido por e-mail, e hoje eu vou dar e-mail novo, hein, gente? Não me deixe encerrar o programa sem dar o e-mail novo.
Mas nós temos recebido e-mails ultimamente questionando muito os planos de saúde com relação a determinadas falhas que estão deixando a população assim extremamente inquieta e mais fragilizada ainda, né? Porque o caos da saúde, principalmente aqui no estado do Rio, é muito grande. Então eu tenho aqui, Carlos, algumas questões que eu queria colocar para você, para a gente poder puxar esse assunto, conversar um pouquinho sobre isso e ter de você, né, assim, algum direcionamento que a gente possa dar para o telespectador, né, para que ele possa, de certa forma, ter um pouco mais de, vamos dizer assim, de meios, né, de ter como conseguir determinadas atuações que são necessárias para que ele tenha mesmo uma compensação daquilo que ele dispõe mensalmente, porque um plano de saúde não é barato. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então, quer dizer, para que ele possa usufruir realmente daquilo que ele entrega ao plano de saúde e que ele não está usufruindo. A grande verdade é essa. A gente vê aí, de uma maneira geral, né, que no país inteiro está ocorrendo essa crise, mas que eu acho, no meu olhar, que no estado do Rio ainda é mais caótico ainda. Então, a gente poderia começar perguntando a você o seguinte, olha só, chegaram algumas questões para a gente, falando a respeito das pessoas que têm planos de saúde, que têm, inclusive, contratação para resgate aéreo, para resgate por ambulância e tal, e a problemática das ambulâncias solicitadas para atendimento de emergência, que elas são solicitadas, mas elas não chegam, elas não aparecem. Quando elas chegam, é muito depois do horário que elas foram solicitadas. Então, às vezes, a pessoa que chamou ou já foi para o hospital levado pelos familiares, né? Muita gente em condições até de não poder ser transportado num carro, de uma forma, por exemplo, sentado, né? A pessoa tem que ir transportada numa maca e acaba sendo transportada de maneira até correndo mais risco ainda para chegar ao hospital, pelo fato do não atendimento, né, dessa ambulância, desse socorro imediato. Bom, Beth, eu queria antes fazer um apanhado com relação à questão dos planos de saúde e da situação da saúde, não só no estado do Rio, mas no Brasil inteiro. Mas para não deixar também assim o telespectador com expectativas, eu vou fazer um pequeno comentário com relação à sua pergunta já de início. Olha, transportar um doente que precisa ser transportado por ambulância, se ele não for transportado em ambulância, ele corre o risco até de morrer. Exatamente. Não há é óbitos, inclusive, óbitos. até na própria casa da pessoa. Não estou falando pela demora, não. Eu estou falando até da falta de condições técnicas desse transporte. Isso. Porque, veja bem, vou lhe dar um exemplo. O sujeito fraturou uma costela, se ele se mexer ou se colocar numa situação imprópria, a própria costela pode perfurar o pulmão e a pessoa vira óbito. Com certeza, é isso aí. Então, por várias razões, quando a pessoa precisa de um transporte, de uma ambulância, é necessário que seja uma ambulância e que a ambulância também esteja preparada, aparelhada para o atendimento, junto com pessoas com capacidade para fazer esse tipo de transporte. Com relação ao plano de saúde, se a pessoa paga, ela tem o direito desse transporte. Foi oferecido junto com o plano esse serviço, seja de transporte por ambulância ou helicóptero, como por qualquer outra via, o transporte foi oferecido e está sendo pago e o plano está em dia, é necessário também
que o plano atenda. É obrigatório o plano atender. E ainda digo mais, ainda que a pessoa não tenha esse plano, o SUS é obrigado a atender com ambulância, se precisa. Pois é, mas o SUS é um caos, uma coisa pavorosa, né? Eu não estou falando do caos que é. Nós todos sabemos que a saúde está em coma. Tá. E está em coma profundo. Coma profundo. Porque esse coma profundo é tão profundo que as autoridades ainda não acordaram. Com certeza. E aí fica complicado, porque todo o sistema está em caos mesmo. Eu tive a oportunidade, numa ocasião, de socorrer uma pessoa na rua, e isso foi em Nova Iguaçu, e eu socorri uma pessoa e a levei para o Hospital da Posse. Eram 10 horas da noite, não, 10h30 da noite, e a pessoa, quando eu cheguei lá com essa pessoa, várias pessoas no chão, um médico apenas para atender o pronto-socorro, e o médico ainda se vira para mim e fala: o senhor tem que preencher o formulário com os documentos. Eu nem conhecia a pessoa, como é que eu vou abrir a bolsa de uma pessoa que eu não conheço para pegar os documentos e preencher? E a pessoa ali passando mal e o médico não queria atender. Quer dizer, eu fui obrigado a tomar outras providências enérgicas para obrigar E nesse caso, quais seriam as providências a serem tomadas? Bom, as providências é chamar a polícia. Chamar a polícia na hora. E eu chamei a polícia, que tinha um guarda de plantão, chamei, me identifiquei e o médico atendeu imediatamente a pessoa. E eu disse a ele: não tem problema nenhum, ela vai preencher. Aí foi preenchido o formulário que ele tanto queria e a pessoa foi atendida. Sei, mas olha aqui, você fez isso, você é um advogado, o cidadão comum também pode fazer isso? Pode chamar a polícia? O cidadão comum deve chamar a polícia. Pois é, isso ele não que o cidadão pode, comum não, ele precisa deve, saber. ele tem Quais condição. os Pode, sim, ele é direito dele. A polícia está aí para isso. Se a polícia, na ocasião, não resolver, mas tem que resolver, porque é da competência também da polícia atender e resolver a questão. Mas vejamos só que nós temos no atendimento ao plano de saúde muitos hospitais em que você chega e no ambulatório também só tem um médico atendendo. Vou chegar lá. Vou chegar lá. Então nós estamos falando de SUS e os planos de saúde estão emparelhando ali. Vamos começar do princípio. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a vida e a saúde da pessoa, ela é tão importante, ela é algo assim que está acima ou anterior, ela é anterior, esse direito à vida e à saúde é anterior a qualquer lei. A vida transcende a tudo, né? Transcende ao direito escrito, transcende a qualquer lei. Então, esse direito é inalienável, é causa pétrea da Constituição, embora que, mesmo que não falasse, a Constituição não falasse a respeito, a vida e a saúde é uma condição natural, ela é uma lei natural. Então, eu entendo perfeitamente que os planos de saúde são um negócio. Eu compreendo. Não tem nenhuma dúvida que o plano de saúde precisa ganhar, precisa oferir seus lucros e atender e fazer aquilo que promete fazer. Eu entendo. Entretanto, está havendo
uma dissociação, descumprimento dos contratos, não é? Não é só descumprimento do contrato, mas está havendo um descompasso entre o entendimento daquilo que seria a obrigação de qualquer pessoa que entende que, em primeiro lugar, está a vida e, em último lugar, a questão comercial e burocrática. Em primeiro lugar, vamos atender. Aliás, sou de opinião em que todo hospital deveria ter uma placa em primeiro se atende, depois vamos ver como é que fica quem paga. Mas primeiro tem que atender. A pessoa está passando mal, a pessoa está com risco de vida, vamos atender primeiro a pessoa, vamos atender primeiro a vítima. Quer dizer, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje algo que a gente chama de emergência, mas que não funciona como um atendimento de emergência. Porque se a pessoa adentra um hospital passando mal, tendo uma crise aguda de qualquer coisa, primeiro vai se preencher toda uma papelada, aí a pessoa cai em óbito isso não quer tem dizer, como. Não deveria existir. Existe sim, mas não deveria existir. Então, a pessoa que está acompanhando o doente, o paciente, aquela pessoa que está precisando de um atendimento médico, seja de urgência, emergência, não está nem importando, ela precisa ser atendida imediatamente. A pessoa que está acompanhando é que vai prestar as informações. Sim. Porque não importa se a pessoa tem o direito ou não tem o direito, depois vamos resolver. O telespectador ou aquele que é dono de plano de saúde deve estar se questionando, criticar é fácil, quero ver como resolver. Quero dizer a você, Beth, ao telespectador, que eu não estou aqui para criticar sem dar sugestões. Você nem ninguém vai me ver criticando alguma coisa que eu não possa dar uma sugestão. Até porque eu também, como atuante na área da saúde, também não estou aqui para fazer críticas sem trazer soluções. Tanto que eu estou publicando, trazendo esse ano para publicação um livro especificamente numa proposta de melhoria de equipes multidisciplinares atuando na área da saúde. Então, também estou dando a minha contribuição. Beth, eu vou me utilizar do veículo da sua televisão para transmitir aqui uma sugestão que é perfeitamente viável e simples de resolver esse grande problema, que é um problema do plano de saúde, porque como ele vai sobreviver se ele não tem o retorno, não é? Então, eu vou dar essa sugestão. Veja que todo mundo aqui tem automóvel, a maioria das pessoas tem automóvel. Vai emplacar o automóvel, você tem que pagar o seguro obrigatório. O DPVAT. O DPVAT, não tem que pagar? Já está até por conta do próprio emplacamento, das próprias despesas, todo mundo já internalizou esse custo. Já vem no IPVA a parcela já do está, DPVAT. todo mundo sabe que tem que pagar, é um custo que todo mundo paga, é um pouquinho que todo mundo paga. Pois bem, se todo mundo que tem plano de saúde pagasse um pouquinho para um seguro, que seria o resseguro dos planos de saúde, num caso excepcional de um transporte aéreo de emergência, uma ambulância, o plano de saúde... Mas no plano de saúde vem exatamente o valor lá, transporte aéreo, mais tanto... Mas não estou falando isso. Não é isso? Não, eu não estou falando desse direito. Esse é um direito que a pessoa tem porque foi colocado. Isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que esse seguro seria um seguro para o plano de saúde. Sim, tá. Compreendeu? Que o plano de saúde seria um resseguro. Tá. Por quê? Porque na hora de precisar, que o plano de saúde também, você faz o seguro contra incêndio da sua casa, esperando que nunca aconteça. Não é verdade, Beth? Mas se acontecer, você
você está segurada, não é verdade? Sim, com certeza. Entendeu? Então, essa é a colocação. O plano de saúde, ele cobraria uma pequena parcela, seria 5% do que cada um paga do seu plano de saúde, iria não para o plano de saúde, mas para o resseguro. Numa situação de emergência que o plano de saúde não estaria em condições de atender, ele iria se beneficiar deste resseguro. Então, não teria nenhum problema para o plano de saúde, até porque o próprio plano de saúde não é ele que vai pagar esse resseguro, mas os próprios segurados, beneficiários. Então, o beneficiário, além de ter aquele direito, ele está seguro de que ele vai ter aquele direito, sim. Ainda que chova canivete, ele vai ter aquele seguro, porque o plano de saúde não vai ter condição de dizer, eu não pude. Não pode sim, porque você tem o resseguro. Então, essa seria uma das soluções para resolver essas questões. Mas eu vou ler aqui, para você, me permita a leitura, do parágrafo 3º do artigo 7º da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar, que é a ANS, né? Que é o CONSUL, que é da Resolução número 13, que diz o seguinte: na remoção, a operadora deverá disponibilizar a ambulância com os recursos necessários a garantir a manutenção da vida, só cessando sua responsabilidade sobre o paciente quando efetuado o registro na unidade SUS. Bom, o que eu quero dizer com isso daqui é que já não é só nessa resolução, até nem precisaria de nenhuma resolução para dizer que a responsabilidade sobre a vida é uma responsabilidade do plano de saúde, dos hospitais, de qualquer lugar. O sujeito passou mal, a primeira coisa, vamos atender. Não tem condição, resseguro paga. Compreendeu? Então, esta é a solução. Então, eu quero continuar dizendo para vocês, esse caos na saúde, ele é decorrente de algo que nós estávamos há pouco, antes de começar essa nossa conversa, você falou numa palavra que eu gostaria que você repetisse. Não foi descaso, foi... Agora já me deu branco. Me deu branco. Vocês lembram? Não, foi o descaso. Descaso. Foi o descaso. O descaso com aquilo que mata tudo. É o descaso... A apatia. A omissão. Omissão, negligência. A negligência, o descaso, mata tudo. Mata a política, mata o amor, mata a saúde. Mata a possibilidade de convivência. A possibilidade de convivência. Né? Então, essa apatia, essa incompreensão das pessoas para com o sofrimento do outro é que leva a esse caos na saúde. Então, nós vemos pessoas trabalhando na área de saúde porque estão precisando ganhar alguma coisa para viver, quando, na realidade, o ganho para viver é consequência. Agora, o seu trabalho ele tem que ser resolvido. Não pode alguém, determinado lugar para atender numa lista de plantão, faltar o plantão e deixar uma pessoa morrer. O que eu percebo muito, Carlos, é o seguinte, olha só, temos no país já uma tecnologia maravilhosa, né, que chega a ser uma tecnologia de ponta. Agora, não adianta uma tecnologia de ponta
de um lado, se do outro lado não tem mão de obra especializada? Né? Você faz hoje uma cirurgia e tem um êxito maravilhoso, porque foi feito com robótica e tal e coisa, agora do outro lado você tem um pós-operatório com alto risco, porque você não tem gente competente para dar nem as medicações que as pessoas precisam. Pois é, Beth, o que acontece é que é aquela história, vamos procurar o mais barato. Isso. Então, não pagar bem ao médico, não pagar bem ao funcionário que trabalha no hospital. Da enfermagem, por exemplo. O pessoal da enfermagem às vezes não é nem formado por escola de enfermagem, não é especializado. O pessoal da enfermagem é todo mundo que está fazendo bico ali. Pois é, então até médico fazendo bico. Também. Então fica complicado o sistema funcionar. Não é só o sistema de saúde, qualquer área. Eu acho que qualquer área, qualquer atividade. Qualquer atividade. Se você não profissionalizar, aí vira o caos. E o que é mais lamentável é o seguinte, se você coloca uma oficina de automóvel e com pessoas inexperientes, o automóvel que o seu Manuel colocou ali para consertar, ninguém consegue consertar. Sim, ninguém entende daquele automóvel. Então tá bom, vai ficar ali o automóvel. Mas com a vida, com a saúde das pessoas, por favor, não é possível, é terrível o sofrimento humano. O sofrimento é muito grande. Então, existem hospitais maravilhosos. Hospitais no Brasil, existem hospitais maravilhosos, com tecnologia de primeiro mundo, onde os responsáveis pelos hospitais públicos não vão. Só vão nesses hospitais ótimos. Mas aquele que é responsável pelo hospital público, ele não vai naquele hospital público. Ele deveria ir quando necessitar. Ele não coloca o seu filho, a sua família, de forma alguma num hospital como o Hospital da Posse, em Nova Iguaçu. Quem tem condições mesmo, né, de poder aquisitivo, vai para São Paulo, onde tem os melhores hospitais, onde tem um hospital de excelência. Exatamente. Não estou dizendo que no Rio de Janeiro não tenha no Rio de Janeiro ainda a gente tem alguma coisa. Agora, em Niterói, a coisa está muito desoladora. Agora, eu pergunto a você, você está falando em Niterói, e no interior do Brasil? Também. No interior do Brasil, você não tem nada, você não tem nenhuma estrutura. Então é preciso, de fato, menos resoluções, menos leis e mais ações. E outra coisa, o político... Nosso tempo esgotado. Já esgotado? Vou só concluir aqui. Infelizmente. Eu só quero dizer um recado para os políticos que precisam atuar nessa área. E, aliás, qualquer político em qualquer área tem que primeiro sair do coração. Com certeza. Tem que se sensibilizar com certeza. Pelas angústias, pelo sofrimento humano, pelo sofrimento do outro e entender o silêncio sofrido dos outros. Porque fazer política só em época de eleições e à procura de votos não é só por aí. É preciso fazer uma política correta, uma política boa. Vamos despedir, porque senão vão cortar aos telespectadores, muito obrigado, Beth, muito obrigado pelo seu convite, todo o nosso carinho. E estou à sua disposição para continuar com essa conversa, porque tem muito para se falar a respeito de saúde. Para você que nos assiste, meu beijo, até o próximo programa.